teosofia, designação que há muito identifica a religião sabedoria ou sabedoria iniciática das idades, possui nomes variados conforme a época e o idioma utilizado. Hoje, segundo os ensinamentos difundidos pela sociedade teosófica, essa sabedoria recebe uma nova denominação, eubiose. Contudo, nesta mesma escola iniciática, a STB ainda a conceitua como a ciência-religião ou religião-sabedoria de todos os tempos, transmitida e atualizada por aqueles devidamente credenciados, que demonstram, com provas incontestáveis, ser intermediários daquele ou daquilo que se manifesta sempre que há necessidade de um novo impulso à busca pela verdade. A teosofia também é definida como a ciência da vida, do bem viver, e, portanto, da evolução ou do aperfeiçoamento. A teosofia ou eubiose não se enquadra entre as ciências convencionais, nem deve ser reduzida ao conceito simplista de religião. Ela não é fé sem ciência, nem ciência sem fé. Não admite a fé cega, supersticiosa e dogmática, nem a ciência limitada aos fatos, de caráter positivista e superficial. Em resumo, a teosofia não admite o fanatismo. A teosofia conduz ao ideal, ensinando que, para isso, é necessário um certo nível ético e alguma cultura intelectual. É considerada uma religião porque examina tudo com cuidado, oferecendo os meios pelos quais os seres humanos podem se religar àquele algo ou alguém de quem provém. É também ciência porque fornece ao homem elementos de análise crítica, permitindo que ele, por si mesmo, participe conscientemente do processo de transformação de vida e energia em vida-consciência. O esforço eterno e singular da natureza, que vê no ser humano a sua obra-prima. E por isso, seu agente mais precioso no plano evolutivo. Esse plano valoriza não apenas a quantidade, mas também a qualidade e o equilíbrio entre ambas. O ser humano, dotado de inteligência e consequentemente livre-arbítrio, desenvolve a noção de liberdade, que lhe proporciona mérito ou demérito. Ele se encontra no ponto crítico da evolução. Por quê? Poderíamos responder metaforicamente: penso, logo existo. Ao bom entendedor, meia palavra basta. Entretanto, podemos nos aprofundar com as palavras do genial Farias Brito. O ser humano tem sobre os outros seres um privilégio excepcional. É ele quem formula as leis a que deve obedecer. Ora, quem cria as leis que deve obedecer tem consciência de si mesmo. Essa é uma característica da natureza humana. Nisso consiste a liberdade, que em seu sentido real e mais profundo, nada mais é do que a consciência da ação. Essa é a superioridade do homem. Como essa consciência da ação aumenta à medida que aumentam os conhecimentos e a clareza da percepção das coisas, segue-se que a liberdade é uma conquista do espírito, um princípio, uma força que cresce à medida que o homem se aprofunda em seus conhecimentos. Não basta que o ser humano se conheça como princípio de atividade, é necessário que conheça também a natureza, o palco em que sua atividade se manifesta. Portanto, é pela noção do conhecimento que surge o conceito de liberdade, sendo pelo conhecimento que o ser humano se torna verdadeiramente livre. As ações dos homens e os métodos eubióticos. As ações dos homens, considerando-se a ação como um conjunto de movimentos, ou, em outras palavras, o movimento em que se concretizam as ações humanas, distinguem-se do movimento realizado pelos corpos no espaço por um motivo simples e claro. O movimento dos corpos acontece de forma inconsciente, enquanto nossas ações são realizadas com consciência. Sempre que um corpo se move, ele é impulsionado por uma força externa, ou seja, é determinado por uma causa. Já quando o homem realiza qualquer ato, ele o faz por um ato de vontade, determinado por uma ideia, pensamento ou sentimento, visando a realização de um fim. Daí a lei. Não há ação sem finalidade. Assim, ao passar da esfera da natureza para a esfera da atividade humana, a lei de causalidade se transforma em lei de finalidade. Podemos dizer, portanto, que na natureza, ou seja, nos fatos puramente mecânicos, predomina a lei de causalidade. Já nas ações humanas, prevalece a lei de finalidade. No que se refere à vontade, a eubiose a apresenta sob 3 aspectos: pré-vontade, auto-vontade e supra-vontade. A pré-vontade é caracterizada como uma vontade instintiva desenvolvida, uma força irresistível ou um poder bruto, em que predomina a razão da força. Nesse caso, o agente não age conscientemente por querer ou dever, mas é impulsionado por uma causalidade externa que exige um efeito. A auto-vontade representa a liberdade, o direito de escolha e o livre-arbítrio, implicando uma consciência interna, onde prevalece o domínio do querer. Finalmente, a supra-vontade se caracteriza pela renúncia, pela moral e pela ética, transcendendo o conceito de dever.
as realizações humanas ocorrem sob 3 modalidades. 1. Atividade compulsória. Na primeira etapa, a atividade é compulsória. O agente é conduzido à ação sem querer ou ter consciência disso. Isso ocorre nos reinos mineral, vegetal, animal e até certa idade no reino humano. As ações acontecem independentemente da vontade própria, como a transformação dos minerais, o crescimento dos vegetais, as ações instintivas dos animais e os reflexos nos seres humanos até a idade em que adquirem noção de querer, caracterizando ações involuntárias, semelhantes a reflexos automáticos. 2. Atividade ativa. Na segunda etapa, a atividade se torna consciente. Há intervenção da vontade do agente, permitindo escolha e autodeterminação. Essa capacidade é exclusiva dos seres humanos, devido à sua inteligência e consciência, que lhes permitem agir de acordo com seus próprios desígnios, em vez de serem impulsionados apenas por causalidade mecânica. Nesta fase, vigora a lei de finalidade, que regula as ações humanas desde a maioridade ou idade da razão. Coletivamente, isso se aplica à humanidade desde que, na quarta raça Atlante, alcançou a emancipação e adquiriu atributos para prosseguir na evolução consciente. 3. Atividade passiva consciente. Na terceira etapa, há uma atividade passiva consciente, em que o agente se submete à ação por dever, tornando-se uma verdadeira coautoria na obra de transformação de vida-energia em vida-consciência. Essa é a meta daqueles que vivem uma vida transcendental, livre da morte. Métodos eubióticos. Com esses conceitos estabelecidos, podemos agora abordar de forma breve os métodos eubióticos ou teosóficos. A analogia e as chaves da eubiose. A analogia, a chave analógica ou simplesmente a linguagem analógica teosófica é o meio mais importante utilizado pela eubiose para a compreensão dos problemas da vida. Sua base é tríplice. 1. Lei da correspondência. Fundamenta-se no princípio de que o que está em cima é como o que está embaixo, para operar os mistérios da harmonia cósmica, ou na máxima, quod superius sicut quod inferius. Isso se refere à manifestação do uno no múltiplo, Theos, Caos, Cosmos, conforme ensinou Hermes Trismegisto. Esse conceito confirma a ideia de que Deus fez o homem à sua semelhança e justifica a sentença socrática «Conhece-te a ti mesmo». Isso deve ser interpretado como a possibilidade única de conceber aquele ou aquilo à imagem de quem o homem foi feito. A lei da relatividade, universal e inevitável, intervém nesse entendimento. 2. Axioma cabalístico. Baseia-se no princípio de quem deseja ver o invisível deve abrir bem os olhos para a sua projeção no visível. Esse ensinamento orienta o homem a buscar em si mesmo aquilo que procura fora. 3. Lei fundamental da numeração. Apoia-se na árvore simbólica presente em várias teogonias, conhecida por nomes como Yggdrasil nórdica, Bodhiri, Ruminal, Árvore da Vida e Árvore das Hespérides. Essa lei revela que toda realidade manifestada é uma unidade pertencente a uma ordem superior, que se repete infinitamente. Essa ideia reflete a continuidade da evolução e da própria vida em suas múltiplas manifestações, semelhante à numeração, que não possui um limite final. O simbolismo e as demais chaves da eubiose. O simbolismo ou analogismo é o método de pesquisa por excelência da eubiose. Além dele, existem outras chaves importantes na eubiose ou teosofia. 1. Matemática ou cáusica. Engloba a aritmética e os números simbólicos, como o 1010 associado a Io ou Isis, e o número pi, que representa a razão entre a circunferência e o diâmetro. 2. Etimológica, baseada na origem e evolução das palavras. 3. Filosófica ou moral, relacionada à suprema retidão ética. 4. Metafísica, refere-se ao conceito do nada tudo ou zero, de onde tudo emana e para onde tudo retorna em um ciclo eterno. 5. Uno único ou logos manifestado, a manifestação do princípio criador. 6. Temúrica, relacionada às permutações e coordenações dos elementos fonéticos. 7. Histórica, associada ao número pi e à etimologia de termos como pater, pere, padre, pai, pátria, que remetem à ideia de paternidade. Astronômica, baseada nos movimentos dos astros, suas órbitas e linhas solsticiais. 9. Sexual, representada pelos princípios masculino e feminino presentes em todo o cosmo. O valor do simbolismo. Dentre todas essas chaves, a simbólica ou analógica é a mais importante. O símbolo é uma ideia concreta que une, de forma inefável, o visível e o terreno ao divino invisível. Finalizando esta breve contribuição para que os leigos possam compreender a eubiose ou teosofia como ela realmente é,
Desejamos progresso espiritual a todos que nos honrarem com a leitura destas linhas, e até mesmo aqueles que não o fizerem. É importante lembrar, no entanto, que não basta apenas ter a chave para abrir qualquer porta. É necessário seguir o conselho. Fazei por ti. Esse foi o ensinamento de um dos muitos por meio dos quais Deus se manifesta sempre que a verdade é deturpada. Em outras palavras, um dos que nascem sempre que o Dharma declina e o Adharma se levanta. Fichas!